Isso. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui no culto jovem, amém? E só tem jovem aqui hoje. Glória a Deus. Por isso que eu vim. Aleluia. Eu pensei que eles iam me forçar a fazer a barba, mas graças a Deus deixaram eu entrar assim mesmo. Só me revistaram ali para ver se eu não estava com bomba, com alguma coisa assim. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro, na carta de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, abre comigo a sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 6. E alguns dias atrás eu compartilhei com os irmãos aqui sobre o tema uma vida resolvida. Quem lembra aí dessa palavra? Foi bem isso, né, irmãos? Uma vida resolvida. E nós precisamos resolver as nossas vidas com Deus, irmãos. Amém? Nós precisamos resolver as nossas vidas com Deus. Por isso que essas palavras que eu ministrei, ela é uma sessão de palavra. Então eu ministrei aquele dia, na quarta-feira, sobre uma vida resolvida. E hoje eu quero ministrar sobre princípios de uma vida resolvida. Amém? Então, hoje nós vamos aqui compartilhar mais alguns princípios para que nós possamos viver uma vida resolvida. Porque às vezes você olha ao redor e às vezes você olha também para a sua vida em primeiro lugar, sempre você fazer isso, você vai ver que a vida parece que não está muito resolvida, não. Está faltando apertar alguns parafusos, alguma engrenagem, mas a palavra de Deus ela vai nos dando direção a respeito disso, amém? Então eu quero falar com você sobre isso, princípios de uma vida resolvida. Aumenta para mim o retorno, só um pouquinho. Então 2 aos Coríntios, capítulo 6, o verso de número 14, irmão. Aleluia. 14, todos acharam aí, digam amém. 2 aos Coríntios, capítulo 6, o verso de número 14. A palavra de Deus segue dizendo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, ele começa a fazer aqui algumas perguntas. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga aí um amém. Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração. Peça para o Senhor falar com você essa noite. Nós vamos expor a palavra nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rendemos graças ao teu nome. Nós sabemos que o Senhor é bom, Pai, a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso cria expectativa no nosso coração essa noite, independente de qualquer coisa, independente de número de pessoas nesse lugar. O mais importante é que a tua presença está aqui essa noite. O mais importante é que a tua palavra vai ser anunciada nesse momento. E a tua palavra ela é poderosa, Senhor. Passarão céus e terra, mas as tuas palavras não vão te passar. Que nós possamos ter realidade do que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Que essa palavra ela possa moldar a nossa vida, Pai. É o que eu lhe peço nessa noite, Pai, por meio de graça e de misericórdia, em nome do teu Filho Jesus. Você que crê, diga aí amém. Então, irmãos, é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Sobre princípios de uma vida resolvida. E nós lemos aqui o texto onde o apóstolo Paulo chama os irmãos da igreja de Corintos, que era uma igreja problemática. Eu não sei se é porque eram os corintianos ou os corintos, mas era uma igreja problemática. Nessa igreja de Corintos, inclusive, tinha um rapaz lá que ele tinha relação com a mulher do pai dele, ou seja, com a madrasta. Veja como que era essa igreja. Isso não podia ser diferente, a igreja de corintiano, né? Igreja dos Coríntios. Não podia ser diferente. Essa igreja era uma igreja perigosa, irmãos. Era uma igreja que eles não estavam compreendendo muito bem a questão de viver o evangelho do reino de Deus. Então, Paulo chega para eles e começa a expor a palavra de Deus. E ele faz algumas perguntas para eles. E eles começam assim no verso 14. Paulo começa dizendo: olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos,
Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Paulo começa a fazer algumas perguntas para esses irmãos. Irmão, faz silêncio para mim, tem alguém sussurrando aí, está me atrapalhando. Por favor. O Paulo começa a dizer aqui, olha, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? E ele começa a perguntar para esses irmãos, que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. E ele segue dizendo que ele disse do seguinte: habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja, irmãos, são perguntas aqui que o apóstolo Paulo começa a fazer para esses irmãos, que você aparentemente olhando parece falar, não é possível. Não é possível que tenha alguém que tenta juntar essas coisas aqui. Não é possível que tenha alguém que tenta, assim, andar num jugo desigual com os incrédulos. Você a princípio olhando, você fala, não é possível que tenha alguém que queira juntar luz com trevas. A princípio olhando, você fala, essas coisas são todas muito óbvias. Não é possível que alguém vai fazer isso. E eu falo para você, é possível, irmãos. É possível. Tem pessoas hoje que elas não têm noção do sagrado. Elas não têm noção de quanto é santo as coisas de Deus. E às vezes elas misturam as coisas desse mundo com as coisas de Deus, como se não houvesse uma separação entre essas coisas. No final eu vou falar a respeito de um princípio que existe na Bíblia, que é o princípio de separação. A divisão ela não provém de Deus, mas Deus separou algumas coisas na Bíblia. E Paulo começa a exortar esses irmãos aqui a respeito de algumas coisas que são impossíveis de manter junto. Ele fala, que comunhão há entre Cristo e o maligno? Mas por que Paulo está falando isso? Por que será que Paulo está falando assim, olha, Coríntios, não há comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão entre Cristo e o maligno. Não há comunhão entre o santuário de Deus, que são vocês, e os ídolos. E ele começa a falar aqui para esse povo, irmãos. Agora, ele não está falando ao léu, ele não está falando simplesmente prevenindo o povo, ele está falando porque de fato já estava acontecendo alguma coisa. Quantos me entendem? Diga aí um amém. Então entenda algo, eu e você como filhos de Deus, irmãos, nós somos instruídos a viver uma vida no estilo de vida do reino de Deus. Essa é a grande verdade. A palavra de Deus diz em Filipenses 2,15 que nós precisamos viver uma vida irrepreensível, veja só, irrepreensível, sincera. Nós precisamos manter o testemunho de filhos de Deus inculpáveis, só que isso numa geração corrompida e perversa. Essa é a minha missão e a sua missão. Você acha fácil? Você se manter irrepreensível, inculpável, filho de Deus, diante de uma geração corrupta e perversa. Mas há um padrão de Deus para mim e para você viver, irmão. Nós que somos cristãos não podemos viver o padrão aí do mundo. Existe um estilo de vida para você viver. Diz aí um amém em nome de Jesus. Amém. Nós temos um padrão de vida que precisa ser vivido. Agora eu volto a falar o que eu falei da última vez. Ninguém que não converteu, ninguém que ainda não nasceu de novo, não vai conseguir viver esse estilo de vida. Você pode continuar vindo no culto, você pode ouvir pregação, você pode ouvir aqui palavra do pastor André, do pastor Rafael, do obreiro Cícero, do seminarista, mas se você não nasceu de novo, você não vai conseguir fazer essas coisas. Porque eu estou falando aqui de coisas espirituais, não estou falando de nada natural. Eu não estou falando de nada tipo, se você for habilidoso você consegue fazer. Não é essa a questão, não é habilidade, mas é o ser nova criatura, é o ter o coração novo, é ter a natureza nova, é ter recebido um novo coração da parte de Deus. Então, ultimamente eu tenho percebido muito forte isso, que às vezes nós nos decepcionamos com algumas pessoas, esperando que elas tenham assim, posições cristãs, esperando que elas tenham assim, comportamento cristão, mas a grande verdade é que ela ainda não é cristã. E vir na igreja não faz de ninguém cristão. O que faz de você cristão é você estar inserido em Cristo Jesus. Vir na igreja não faz de você crente. Da mesma forma que você entrar no açougue não faz de você um galeto. Não faz. Tem pessoa que fala assim, não, está indo na igreja é crente. Não se engane, irmão. A Bíblia diz que nós vamos conhecer a árvore pelos frutos. Pelos frutos. Então, existe um estilo de vida para mim e para você viver, irmão. Entenda algo que eu estou falando.
O que não converteu ainda, ele não vai viver isso. Agora, aquele que nasceu de novo, aquele que teve os olhos dele iluminados pelo poder do Evangelho, Gabriel, aquele que teve um novo nascimento, ele pode sim, irmão, viver o estilo de vida do reino. Ele pode sim ter uma vida resolvida diante de Deus. Ele pode sim viver com posicionamentos claros na vida dele, porque isso não é por força dele, mas é por capacitação do Espírito Santo de Deus. Nada, irmãos, do que nós falamos aqui a respeito de viver uma vida no estilo de vida do reino de Deus, nada disso é por causa de habilidade sua, nada disso é por causa que você é inteligente. Não, não é isso. É por causa do poder que é liberado sobre a vida de todo homem e toda mulher que um dia teve a mente iluminada pelo poder da palavra de Deus. É somente por isso. É somente por isso. Eu não sei se você já viu, mas existem tantas pessoas que são tão inteligentes, assim, para algumas coisas, mas por outro lado da vida são umas anta quadrada. Não sei se você já viu gente assim. Tem gente que tem faculdade disso, tem faculdade daquilo. Ele é um expert em algumas coisas, mas é um cabeça de bagre na hora de se relacionar. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que é assim, ele é um expert em algumas coisas, mas ele é o perfeito idiota em outras. Eu não sei se você conhece gente assim. Então entenda algo, irmão. A primeira coisa que eu quero falar com você, o primeiro princípio para ter uma vida resolvida, é que você precisa ter posicionamentos claros. Diga aí um amém. Sabe, irmão, é incrível como algumas pessoas se enrolam na sua caminhada, como algumas pessoas dão murro em ponta de faca, batem com a cabeça, simplesmente porque elas não têm princípios claros na vida dela. Não tem princípio claro, as coisas vai seguindo de qualquer jeito, sabe? Vai aquele negócio, deixa do jeito que tá para ver como é que fica, vai empurrando com a barriga, não tem foco, não tem objetivo, não tem princípios claros. Eu vou falar para você essa noite, irmão, eu e você precisamos ter posicionamentos claros nas nossas vidas, posicionamento claro. Então eu quero falar aqui com você algumas áreas que nós necessitamos de posicionamento claro. A primeira área que nós precisamos de posicionamento claro, irmãos, é a área dos relacionamentos. A área dos relacionamentos, e eu não estou falando aqui agora só relacionamento conjugal, mas eu vou falar disso também. Mas relacionamento, de você se relacionar aqui com os irmãos, do irmão passar e às vezes não falar com você, e você não ficar bicudo, bravo, no outro dia você vai e fala com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? A área dos relacionamentos, nós precisamos muito de posicionamentos claros. Essa é uma grande verdade. Esse texto que eu acabei de ler com você, ele fala o seguinte no verso 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A princípio, esse texto ele fala principalmente sobre os falsos mestres que tinham na época, porque jugo, além de falar daquilo que eu falei para você, que colocava sobre o ombro dos bois para ele arar a terra, jugo também fala de doutrina. Agora, esse texto aqui ele vai além disso, ele não está falando somente de doutrina, mas quando ele fala assim, olha, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, quando ele fala assim, que união há do crente com o incrédulo, ele também está falando acerca de casamento. Quantos solteiros tem aqui? Diga aí um amém agora. Oh, ele está falando de casamento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quantos crentes nós temos aqui? Crente solteiro, levanta a mão aí. Você que é crente e é solteiro. Não passa na sua cabeça se relacionar com ninguém lá do mundo não, né, filho? Olha que bonitinho. Todo mundo assim, ó. Não passa não, né? Porque é o que o texto está falando aqui. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E às vezes eu perguntei aqui, foi tão bonitinho, todo mundo assim, ó. Agora deixa eu te falar algo, irmão. Às vezes você fala, obreiro Wilson, isso é óbvio. É lógico que um crente não vai namorar com ímpio. Será, irmãos? Será? Eu estou tendo contato com uma pessoa que ela diz que é crente e ela visita uma igreja. Só que o namorado dela é da macumba. Você está entendendo o que eu estou falando? E
Paulo está escrevendo aos Coríntios, você fala, isso aqui é para os corintianos lá da época. Não, tem gente no dia de hoje, irmão, que vai na igreja, que diz que é crente, mas ela viu o cara lá, gostou do camarada, não tem princípio, não tem posição clara, porque se eu sou crente, eu vou me relacionar com crente também, uai, né? Tá aqui na igreja, é solteiro, né? Aquelas orações de vez em quando assim, ó, vendo as irmãzinhas e tal. Vai chegar a sua hora, você vai se relacionar. Amém. Agora, tem cristão que quer se relacionar com gente do mundo, e pior, da macumba. Meu Deus. Aí o texto está dizendo aqui, que comunhão há da luz com as trevas, porque não há comunhão entre Cristo e o maligno, e ele vai dizendo aqui um monte de coisa, que a princípio você olha e fala, não é possível. É possível. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, mas eu conheci. Eu conheço. Eu estava conversando com uma pessoa há um tempo atrás, que ela me pediu ajuda pelo WhatsApp e me contou a situação dela. Uma mulher de Deus, de oração. Até então, quando eu a conheci, de fato. Aí ela começou a contar a situação dela, que ela tinha um ex-marido, e há muito tempo eles se separaram. Esse cara agora já tinha uma outra mulher, tinha uma outra família. E esse cara veio com conversa com ela, falando assim, que queria reatar o que eles tinham, mas o cara já tem uma mulher, já tem uma família, e ela é crente, indo para a igreja, solteira. E o cara foi lá com aquele 7-1 nervoso, e ela foi dando corda, porque vocês, mulheres, tomem cuidado, que vocês sabem que vocês caem pelo que vocês ouvem, sim ou não? Mulher cai pelo que ouve, irmão, o homem cai pelo que ele vê, mas mulher é aqui, ó. Então esses caras que ficam de muito mimimi com você no WhatsApp, manda eles para baixo da égua. Mesmo assim. Suricato ceboso aqui agora. Terrível. Manda eles plantar coquinho no asfalto, irmão. Você está entendendo? A menos que você esteja pronta para iniciar um relacionamento. Porque tem uns irmãos aqui que já são maiores de idade, já trabalham, já estão prontos para entrar num relacionamento. Tem outros que é melhor não. Porque você ainda está comendo do feijão e arroz do seu pai. Você às vezes é menor de idade, você não trabalha. E relacionamento não é brincadeira, irmão. O negócio é sério. Você está entendendo? Esse negócio de viver de amor aí não vai por esse caminho não, filho. Está entendendo? Amor, dizem que não enche barriga, mas enche. Enche depois de 9 meses, murcha, mas enche. Você está entendendo o que eu estou falando? O amor enche barriga, mas só nesse ponto que amor enche barriga. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é uma grande verdade. Agora, irmãos, olha para cá. Tem crente que quer casar com um ímpio. Se você, meu irmão, diz que é crente, filho, você tem que ser seletivo. Ei, você não é urubu que come carniça, você é águia. A águia é seletiva, a águia não come qualquer bicho, não. Visão de águia, irmão, ó, foco. Agora, irmãos, isso é muito sério, filho. Porque às vezes você está aqui hoje, você diz que é crente, mas tem um rapazinho lá na escola que já chamou sua atenção. Tem uma, aqui, lá na Bahia eles chamam menina de figura. Tem uma figura lá que me chamou a atenção. Aqui você chama de boizinha, né? Boizinha. Talvez você está aqui e tem uma boizinha lá na escola que já chamou sua atenção. Só que às vezes a boizinha não é crente. Aí você vai falar o quê? Poxa, Deus, poxa. E tem uns irmãos que eles querem investir no namoro missionário, né? Não vou evangelizar ela, vou ganhar ela para você. É um namoro missionário, você já viu? Tem esses aí também, irmãos. Eles querem investir no namoro missionário. Não dá muito certo, não funciona, irmão. É raro. Porque às vezes você vai falar com o irmão e ele fala assim, não, mas eu estou evangelizando ela. Você está nada descarado, você está tentando alguma coisa. Tinha um irmão aqui uns tempos atrás, ele chegou em mim e falou, rapaz, eu estou evangelizando ali uma moça e tal, e a anteninha já liga, né? Eu falei, é mesmo, rapaz, que bênção, e como que está evangelizando? Não, tá bom, já fui na casa dela, é mesmo que a mãe dela tá falando de Jesus. Eu falei, aleluia. Não passou muito tempo, o cara falou, rapaz, eu estou olhando aquela moça, sabe aquela moça que eu estava evangelizando? Eu falei, fala. Então, eu estou assim sentindo alguma coisa. Eu falei, você devia sentir vergonha na cara, irmão. Você devia sentir vergonha na cara, que você está confundindo as coisas. Tá entendendo? Inclusive você, jovem aí, solteiro, tome muito cuidado quando você for evangelizar, porque às vezes as pessoas confundem. Sim ou não? Às vezes as pessoas confundem.
Às vezes você vai, ainda mais quando você vai evangelizar o sexo oposto. Você é homem e vai inventar de evangelizar a menina, ou vice-versa. As pessoas confundem muito, né? Então você vai lá de manhã, já manda um bom dia para ela, né? Manda um texto bíblico. Na mente dela é assim: vixe, mandou bom dia, acordou pensando em mim. Tem algumas que é assim. Aí já confunde tudo, irmãos. Agora, você, a princípio aqui, nós precisamos ter posições claras. Posição clara. Então qual que é a posição clara que você tem que estipular para a sua vida? Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu vou me relacionar com alguém de Deus. Por isso, olha para o solteiro que está do seu lado e fala para ele: chorou, irmão, foi triste. Fala para ele assim: quen, 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 quen. Porque entenda algo, irmãos, nós somos um povo diferente, amém? Nós somos um povo eleito, irmão, a geração eleita, a nação santa, um povo assim, propriedade exclusiva de Deus. Nós não estamos mais para viver aí que nem os lá de fora, sabe? Então você precisa entender, espera chegar a sua hora, filho, e acha alguém aqui dentro da igreja. E detalhe, viu? Não pensa só porque ele está aqui dentro não, que é bênção não. Não pensa só porque ele está aqui dentro que é bênção não. Tem muita gente que está aqui dentro e não é bênção. Nossa, obreiro, que palavra dura. É isso mesmo. É isso mesmo. Não olha porque ele está aqui dentro, mas olha para o caráter dele. Olha para os frutos dele. Porque às vezes ele está aqui dentro justamente por isso. Só o urubu servando para ver. Porque tem gente que vem aqui por causa de Jesus. Tem. Agora tem gente que vem aqui por causa das menininhas, dos menininhos. Essa é fato, irmãos. Então você precisa achar alguém, e Deus vai te dar alguém na mesma fé que você, amém? Deus não vai colocar alguém do mundo na sua vida. Se você é crente em Cristo Jesus, Deus vai colocar alguém que é crente também na sua vida. O Rodolfo Abrantes falou um tempo atrás aí que o peixe, ele pode até casar com o passarinho, mas onde eles vão morar? Você está entendendo? O peixe pode até casar com o passarinho, mas eles vão morar onde? Porque se eles for para debaixo d'água, o passarinho morre. E se eles for para fora d'água, o peixe morre. Então você que é crente, filho, não inventa de namorar com ímpio não, pelo amor de Deus. Fala com a pessoa do lado aí. Você entendeu direitinho o que ele falou, né, irmão? Eu posso passar para o próximo ponto já, né? Ficou claro? Precisamos ter posicionamentos claro, irmãos, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Outra questão que Paulo fala aqui é acerca da sociedade também, irmãos. Esse texto aqui ele fala também acerca do relacionamento conjugal, mas também acerca da sociedade. Você sabia que a palavra de Deus indica a você que é cristão nunca entrar numa sociedade com alguém que é ímpio? A palavra de Deus ensina isso. Então, ele fala que sociedade há entre a justiça e a iniquidade. Então veja, irmãos, se às vezes o problema que algumas pessoas enfrentam não é justamente porque elas ignoram os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, por exemplo, você, Adriano, você é homem de Deus. A palavra diz que você não pode entrar numa sociedade com alguém que não é cristão. Aí o que você pega, você faz? Não, o meu amigo lá, pô, conheci ele desde novo, tal, não sei o que, entra na sociedade com o camarada. Aí o camarada não tem princípio bíblico, ele não é cristão. E aí, quando você pensa que não, o cara vai, você descobre que tem um caixa 2. Você está entendendo? Você descobre que o cara está dando um lençol em você. Mas a culpa é da Bíblia? Não, a Bíblia deixou claro: não entre em sociedade com o ímpio. Você que é teimoso, você que não obedeceu. Então, a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos é porque existe princípio bíblico que nós não aplicamos na nossa vida. Mas está claro, está na palavra de Deus. É só ler e obedecer. Outra questão importante, nós precisamos nos atentar para isso, e você precisa ter posições claras a respeito disso, é a respeito das amizades também. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, por gentileza, capítulo 1, verso de número 1. Salmos, capítulo 1, verso de número 1 também. Outra questão que nós precisamos ter princípio, posição clara, é a respeito das amizades, irmãos. Os relacionamentos são algo muito sério. Relacionamento é algo muito sério. Salmos capítulo 1, verso 1,
Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó. Salmos capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos, nem se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Outro princípio, irmão, que você precisa ter posição clara é sobre as suas amizades. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite, irmão. Quem são seus amigos? Com quem você anda? Tem um ditado aí fora que diz assim, ó: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu te pergunto essa noite, com quem você anda, irmão? Você anda com gente que nasceu de novo? Você anda com gente de Deus? Você anda com gente que tem princípio de Deus? O texto está dizendo: bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, sabe? O salmista diz que é feliz, bem-aventurado quer dizer feliz aquele que não anda no conselho do ímpio. Então deixa eu te fazer uma pergunta: quando você precisa de conselho, quem que você procura? Você tem essa posição clara? Não, eu preciso procurar um homem de Deus, eu preciso procurar uma mulher de Deus. Ou o primeiro que aparece na sua frente você já sai contando os causos? Porque eu não sei se você já viu, mas existe gente assim. Eu não sei se você já encontrou, mas eu já encontrei pessoa no trem, no ônibus, que ela nunca te viu. Mas aí começa a conversar, ela conta a vida dela toda para você. Ela fala até do cunhado, do genro, e ela sai contando, parece que te conhece a miliduca, mas não. É simplesmente porque ela não tem posição clara. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, a respeito das amizades, você precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque tem algumas pessoas que elas vão te levar para mais próximo de Deus, mas tem algumas pessoas, irmãos, que ela vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. Tem pessoas que entram na nossa vida colocadas por Deus, mas tem pessoas que é o próprio tinhoso que põe no seu caminho, e você precisa estar de anteninha ligada para você saber se sair dessas questões e não se envolver com o que o texto está falando. Bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, você passa tempo com gente que zomba da Bíblia, que escarnece de Deus. Não é que nós temos que cortar geral, se isolar dessas pessoas. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que estar perto dela por alguns tempos para evangelizar, para falar de Cristo. Agora, ter comunhão com essas pessoas se torna algo um pouco difícil, sabe? Você se sentar na roda dos escarnecedores é algo horrível, porque se você ama a Deus, você não vai ficar bem com eles escarnecendo o Senhor ao seu redor. Abre comigo a sua Bíblia, se você está em Salmos, vai em Provérbios, é bem próximo aí. Depois de Salmos, Provérbios. Porque outra coisa que você precisa ficar atento, irmãos, é com o que você fala. Existe uma pessoa certa para você falar. Abre comigo aí em Provérbios capítulo 13. O verso de número 3. Provérbios 13, 3. A palavra de Deus diz o seguinte: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, olha o que ele fala, a si mesmo se arruína. Então, o que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, eu quero falar para você: tome muito cuidado, irmãos, com o que você fala. E agora Provérbios também, capítulo 20 agora, avança algumas folhas aí. Se você está no 14, vai lá em Provérbios 20. O verso de número 19, irmãos. A princípio você precisa tomar cuidado com o que você fala, e também cuidado para quem você fala. Provérbios 20, 19, a palavra de Deus diz que o mexeriqueiro quer dizer fofoqueiro, tá, irmão? O mexeriqueiro, ele revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. É sério esse negócio ou não é? Sabe, irmãos, uma questão que nós precisamos avançar é também nos relacionamentos. Então você precisa tomar cuidado o que você fala e para quem você fala. Você está entendendo? Você não pode se abrir para pessoas que não vão poder te ajudar. Você precisa procurar o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que ela
é crente, vai na igreja, só que quando ela tem algum problema, ela chama a vizinha que é ímpia, que vive lá no galho da madrugada, e vai falar dos problemas dela para a vizinha, e vai pedir conselho. E você quer saber o pior? A vizinha dá conselho, ela dá. Então entenda algo, irmãos, a palavra diz, olha, não, tome cuidado com o mexeriqueiro, porque ele revela o segredo. Então você precisa tomar cuidado com o que você fala e para quem você fala, para você não estar se abrindo com a pessoa e no outro dia está nas primeiras páginas do jornal o seu problema. A rua toda está sabendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso me lembra muito de uma ilustração, que talvez você já ouviu falando aqui, mas eu vou falar de novo porque ajuda a gente a aprender. Entendeu? A respeito de você tomar cuidado com o que você fala e para quem você fala, porque tem pessoas problemáticas, irmãos. Tem pessoas que, se você contar o seu problema para ela, é perigoso ela postar no Face. Então tinha três irmãos subiram um monte para orar, Humberto. 3 irmãos subiram um monte para orar. Eles estão lá orando, e aí daqui a pouco orando tal, aí um falou assim, olha, eu quero confessar um pecado aqui. Nós estamos aqui orando, comunhão, eu quero confessar um pecado aqui. Aí os dois, fala, irmão, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, eu tenho problema aí com pornografia, eu fico vendo uns vídeos na internet, eu sei que é pecado, mas eu não sei, eu estava orando aqui, eu senti de falar esse negócio aqui. Aí tá bom, irmão, nós vamos orar pela sua vida. Aí o outro falou, eu também quero contar um pecado aqui, eu vou contar um pecado. Aí ele falou, rapaz, não tem aquela irmã lá da igreja lá, aquela magrinha, então rapaz, eu mandei um zap para ela bater no coração assim, ela respondeu, eu fiquei com ela. Aí eu falei, rapaz. Aí o terceiro falou, eu também quero contar aqui um pecado aqui, irmão, eu sofro com um negócio que eu não consigo vencer isso. Aí ele falou, o que é? Aí ele falou, rapaz, o meu problema é a fofoca, eu tô doido para descer lá embaixo e contar para todo mundo que vocês me falaram aqui. Então veja só o perigo de você sair abrindo a sua vida para qualquer um, irmão. Isso é muito sério. Já pensou se você encontra esse camarada pela sua frente? Um contou, o outro contou, e acho que ele ficou já por último, né? Falou, meu problema é a fofoca. Eu já estou doidinho para descer aqui lá e contar para todo mundo o problema de vocês. É séria a questão ou não é, irmãos? Outra área que nós precisamos de posicionamento claro para nós avançarmos é a área do discipulado. A palavra diz lá em Mateus 28 que o Senhor deu a grande comissão. E quando o Senhor dá a grande comissão, Ele está falando com os discípulos a respeito de eles fazerem discípulos. Então, a ordem que Jesus deu é clara. O nosso alvo, irmãos, é fazer discípulo. Agora, você não vai fazer discípulo se a priori você não for um bom discípulo. Se você não for um discípulo, como que você vai fazer discípulo? Teve até uma campanha um tempo lá em São Paulo, que o nome dela era Sendo e Fazendo Discípulos. Por quê? A questão do discipulado, eu preciso também ter posição clara. Eu estava dando aula aqui para os irmãos, a primeira aula do CTL, e nós estávamos falando sobre o valor do discipulado. Estávamos falando sobre os 6 valores inegociáveis de uma igreja em células. E nós estávamos falando do valor do discipulado. E o valor do discipulado, ele é muito importante. Inclusive, na próxima aula agora, já a princípio na nossa aula, nós vamos falar sobre os 3 relacionamentos do discipulado que você precisa ter na sua vida. Qual que é esses relacionamentos? O primeiro relacionamento do discipulado que você precisa ter na sua vida é o Timóteo. Quem é o Timóteo? O Timóteo é alguém mais novo na fé do que você. Está me entendendo? Você precisa ter o seu Timóteo. Você precisa ter a pessoa que você está ensinando ela, que você está discipulando ela. Eu não sei se você já tem o seu Timóteo, mas você pode começar a procurar ele, porque às vezes tem pessoas aqui na igreja mais novo do que você na fé, e você pode estar ajudando ele de alguma forma. Mas às vezes nós não estamos muito atentos na palavra de Deus, que disse lá em Mateus para nós irmos e fazer discípulo e ser discípulo, e às vezes nós vamos levando a vida sem ter essas coisas. Então, quando você tem o Timóteo, quando você tem alguém mais novo que você está ensinando, o resultado é que você também aprende. Não é só o Timóteo que aprende, você aprende.
Um dos melhores modos de você aprender é ensinando. Quanto mais você ensina, mais você se esmera na coisa, mais você se aperfeiçoa. Outro relacionamento que você precisa ter também é o Barnabé. Quem é o Barnabé na sua vida? O Barnabé é alguém que está de igual com você. O Barnabé é alguém que às vezes tem o mesmo tempo de conversão, às vezes está passando pelos mesmos problemas, ele está no mesmo nível que você. Vocês vão trocar ideia tete a tete, frente a frente, vocês vão se dar bem. Aí eu te pergunto, você tem essa pessoa? E o terceiro nível de relacionamento do discipulado é o Paulo. O Paulo na sua vida vai ser aquele irmão que vai estar acima de você. Ele tem um pouco a mais de caminhada na fé. Ele vai poder te direcionar, ele vai poder às vezes falar aqueles não que você não gosta, mas esse é o Paulo. O Paulo vem para isso. O Paulo, ele vem às vezes para te repreender, porque isso não é só tarefa do pastor. Nós estamos numa igreja aqui de célula, numa igreja de liderança, e nós nos apacentamos uns aos outros. Nós discipulamos uns aos outros. Então a questão do discipulado, você precisa ser resolvido também. Porque tem pessoas que a princípio ela fala assim, não, pode falar na minha vida. Aí você começa a dar uma direção para ela. Só que às vezes chega aquelas questões difíceis, onde ela está bandeando para o lado errado, e você começa a falar para ela, olha irmão, aí não pode, tal. E ela já fala, não, ó, ninguém fala na minha vida. Já pode parar de falar na minha vida. E pessoas assim vão tentando viver a vida cristã sozinha. E eu vou falar para você, é impossível viver sozinha a vida cristã. É impossível, irmão. Não adianta. Não existe crente longe da igreja. Você não é igreja sozinho. Você sabe que nós somos a igreja, mas você não é igreja sozinho. Você precisa dos irmãos. Você precisa de um discipulador. Você precisa de alguém que fale na sua vida. Amém? Amém. Então diga para o irmão que está do seu lado assim, pode falar na minha vida, irmão. Ó, presta atenção, viu? Presta atenção. Fala para ele assim, mas fala com amor, viu, irmão? Então, o segundo princípio para ter uma vida resolvida, irmão, para ter uma vida de fato resolvida, é ter posicionamentos públicos. O que é isso? Nesse mundo corrompido que nós vivemos, querido, dificilmente as pessoas vão respeitar você nas suas questões, principalmente de coisas das suas vidas que ela não sabe ainda, que ela não conhece. Então, às vezes você precisa tomar algumas resoluções para a sua vida e, se possível, publicar esse negócio. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus vizinhos, as pessoas que moram perto de você, elas já sabem que você é crente? Já sabe? Ou você é o famoso agente secreto, 007? Sai de casa para ir para a igreja, a Bíblia dele já cabe no bolso. Mete no bolso, chega aqui dentro, ele tira, põe na cadeira. Ninguém sabe. Às vezes as pessoas não vão te respeitar desse jeito. Então, algumas resoluções você precisa publicar, se possível. As pessoas de olhar para você de longe, não, ali é crente, ali é homem de Deus, ali é um jovem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Sabe? Ter posicionamento claro vai ajudar você na sua caminhada. Outra questão, principalmente para os solteiros aí, você já tomou a seguinte posição na sua vida? Olha, eu vou me relacionar quando chegar o meu tempo, mas vai ser corte. Você já se posicionou assim? Amém. Talvez os irmãos não sabem o que é corte, alguns talvez, mas nós vamos ter um seminário de corte aqui em breve e os irmãos vão saber mais a respeito de corte, amém? Mas talvez você já sabe o que é corte. Aí eu te pergunto, você já se posicionou a respeito disso? Ou você ainda está aberto aí para o namoro pentecostal? E você sabe que tem um namoro pentecostal, né, irmão? Tem fogo estranho, imposição de mãos, se brincar tem até línguas estranhas. Agora, eu te pergunto se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu acho que não. Agora, quando você tem posicionamentos claros, essa coisa te ajuda. Porque às vezes o menininho já te olhou. Aí ele vai lá conversar com o outro. Aí o outro já vai falar para ele, rapaz, ali não vai não. Eu já conversei com ela falou que é corte. Tá entendendo? Às vezes o cara desiste já. Aí você fala, pelo amor de Deus, eu estou procurando faz tantos anos. Você fala para o cara desistir. Eu estou esperando o príncipe cantado há tanto tempo. Vai aparecer eu e eu vou pôr para correr. Irmãos, tem uma coisa que eu aconselho você a não ter pressa, filho. É a questão do seu relacionamento. Não tenha pressa, irmão. Não tenha pressa. Ainda que a pressão desse mundo, ela quer te oprimir. Ela quer fazer com que você seja igual ao que está acontecendo lá fora.
mas o padrão de Deus para você é outro. Então eu pergunto, você já se decidiu? Não, o Gabriel, não. O Gabriel já deixa claro assim, não, comigo é corte, é relacionamento à maneira de Deus. Se ele deixar isso claro, já vai ter uma meia dúzia que vai se desligar. Ele se sente, né? Eu falando meia dúzia, né? Tá chovendo assim na sua horta, Gabriel? Mas ter posicionamento claro, irmão, isso facilita a nossa vida. Você está entendendo? Posicionamento claro. Por exemplo, o que você acha de um cara que é casado e não quer usar aliança? Pega ele. Hã? Descarado. Ele é descarado. Você está entendendo o que eu estou falando? É ter posicionamento claro. As pessoas vão ver de longe, vai identificar. O que você acha de um camarada que ele tem compromisso, mas você vai lá no status dele do Facebook, tá solteiro? Meu Deus. É no mínimo duvidoso. É no mínimo duvidoso. Esse cara está procurando sarna para se coçar. E o pior é que acha. Então, está na hora, irmão, de nós começarmos a definir padrões para a nossa vida, sabe? Posicionamentos claros. E só assim você vai conseguir viver uma vida resolvida. Porque às vezes, por não ter esses posicionamentos claros, irmão, o que acaba acontecendo? Acaba vindo uma avalanche de coisa para cima de você. Porque você não tem um padrão. O pessoal vai lá, era lá da igreja, da Água Viva, lá da Batia, tá. Aí aparece, sempre aparece, né? Um que fala, gostei e tal. Aí vai lá no amigo, né? Fala a respeito dele e tal. Não sei o que, não, é lá da igreja. Aí fala, mas você acha que eu consigo? Eu falo, não sei, né? Tenta pra ver. Aí se você não tem um posicionamento claro, filho, você tá entendendo? Às vezes ela vem e tenta e às vezes quem tenta consegue, essa é a grande verdade. Então, ter um posicionamento claro, irmãos, vai ajudar essa questão de nós vivermos uma vida resolvida. Porque onde não há definição, onde não há coisas definidas, claras, há espaço para o diabo agir. E o diabo, eu vou te falar, irmão, ele é milenar. O diabo, ele não é um menino que nasceu ontem, ele é milenar. Você está entendendo? Ele conhece as artimanhas. Ele conhece os pontos fracos. Então, você não pode dar brecha. Você precisa se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, como um jovem de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém ali? Amém. O terceiro ponto para nós caminharmos para o final, para ter uma vida resolvida, é não fazer concessões onde já houve resoluções, irmãos. Se nós formos sérios nessa questão das resoluções, o diabo não vai ter atalho para entrar. Agora, se nós ficarmos, sabe, em cima do muro, sabe, não, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque às vezes você falou aí para mim que já decidiu, vai ser pela corte, que você vai se relacionar. Quantos aqui já leram o livro da corte? Nós temos o livro da corte. Sabrina já leu. É isso aí, Sabrina. É isso aí. Irmão, tá certo, tem que ler mesmo. Quem mais leu? Já leu, Rafa? Já leu, Gabriel? Em casa. É bom você ler sobre o livro da corte, irmão. Não deixa pra ler depois que você casou, não, que aí azeda o pé de frango. É bom você ler agora. Porque esse livro, ele ensina algumas coisas, irmãos. Esse livro, ele dá umas direções para você. Porque às vezes você está aqui, já está até no tempo de cortejar, entendeu? Já começou o seu momento de fazer aquelas orações assim, ó. Mas aí você não vai ler o livro da corte, tá entendendo? Aí às vezes você vê a moça, você gostou dela, aí você não lê o livro da corte. Lá no livro da corte, uma das coisas que ele vai te ensinar é que quando você vê a Rebeca, quando você vê o Isaac, você não pode falar para ele, mandar o coraçãozinho lá batendo. Não faça isso. Porque você sabe, irmão, que se você viu ele, ou viu ela, e você sabe que se ele age aqui normalmente, mas se ele descobrir que você está interessado nele, esse cara vai chegar aqui assim. Pode ser, irmão. Pode ser. Esse cara vai chegar aqui, o cara mais santo que você já viu na face da terra. E a mulher? Ela? Ixi, se ela descobrir que você tá afim, filho, ela vai vir com aqueles vestidão varrendo o chão. Tá entendendo? Ela vai ser a varoa do manto aqui. Então uma das coisas que você precisa aprender, e o livro da corte vai ensinar, é isso. Quando você
focar lá o abençoado, o separado de Deus, ou a separada de Deus para a sua vida, vá orar, porque você é crente. Amém? Não vai já mandando mensagem para ele no WhatsApp, falando, ei, detalhe, não conta para sua amiga. Irmão, eu volto lá onde eu falei para você tomar cuidado com o que você fala e para que você fala. Porque tem menina que é assim, ela viu o camarada, ela conta para amiga dela. Ela nem... Aí quando ela pensa nela, ela fica sabendo que a menina tá em corte com o camarada. Perdeu, filha. Perdeu, compadre. Já era. Foi triste. E por que ela perdeu? Porque fala demais, não leu o livro da corte. Então, irmão, eu desafio você a ler o livro da corte. Esse livro da corte que nós temos aqui é rápido de você ler. Eu li ele num dia, irmão. Eu li ele numa tarde. Então, você que está aí já prestes a entrar nessa maratona aí conjugal, eu aconselho você a ler o livro da corte. Quer trazer aqui? Traz aqui para mostrar para eles. O Felipe já leu o livro da corte, viu, irmão? 3 vezes, viu? Você já leu, Carol? Já leu? A Carol também já leu. A Carol também já leu. Tá certo, Carol, já tá com. Então esse livro aqui, irmão. O que aconteceu? É esse livro aqui, ó, corte. E agora, o que eu faço? Não conta pra ninguém. Vai orar primeiro. Não conta pro seu líder. Depois que você está orando, uma das formas que Deus confirma as coisas nas nossas vidas, e você precisa aprender isso, é que às vezes você está orando a respeito de alguma coisa, Deus traz paz no seu coração. A própria palavra de Deus diz, a paz de Deus seja o árbitro do vosso coração. O que é o árbitro? O árbitro de futebol, é quem decide sim ou não. A paz de Deus, muitas das vezes no seu coração, é quando você vai ter certeza que a varoa lá é de Deus para a sua vida. Mas às vezes você vai ver ela, você vai sentir aquele clima, aquele negócio, mas quando você vai orar, você sente uma angústia no seu coração. Sabe? O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, não é? Então, corte. E agora, o que eu faço? A princípio, não conta para os seus amigos. Esse livro está R$10, irmão, merchandising. R$10, ó, baratinho esse livro aqui, ó. Tá de graça. Tá de graça. Não, de graça não é não. É porque eu não gosto desse negócio que o pessoal às vezes vem vender algo para você, custa 500, ele fala, irmão, tá por 200, tá de graça. Tá não, mentiroso. De graça não tem valor nenhum. Né? Então, a salvação é de graça. Você não pagou R$1. Isso é de graça. Pode estar R$1.000. Se você vender por 10 centavos, não foi de graça, irmão. De graça você não paga nada, tá certo? Então, para nós encerrarmos aqui, essas questões que eu te falei, e são princípios que você precisa carregar para a sua vida. Isso são pontos-chave que às vezes, irmão, resume a sua caminhada. Resume a sua caminhada. Você está entendendo? Então quando você viu o camarada lá, não deixa ele perceber que você viu, senão ele vai virar o homem mais crente da face da terra. E sabe quando você vai descobrir que ele não é tudo isso? Quando vocês casarem. Quando você casar, ele se revela. Quando você casar, ela se revela. Você está entendendo? Então olha, irmãos, eu casei através do relacionamento da corte. Eu fiz 1 ano de corte, né? Foi ter o que eu tenho com a minha esposa depois da corte. Então fizemos a corte. E eu falo para você, é um relacionamento à maneira de Deus, tá? É um relacionamento à maneira, é o melhor para a sua vida. Eu sei que é difícil porque você está vendo aí fora os seus amiguinhos se relacionando, você está vendo aí meninas às vezes mais novas do que você se relacionando, engravidando, né? Mas o que Deus tem para você é totalmente diferente. E você, se não colocar esses princípios básicos na sua vida, irmão, você pode às vezes ir por caminhos tortuosos, sabe? Às vezes a experiência dos outros já devia ser o bastante para nós, mas às vezes não é. Às vezes você vê que as pessoas ainda elas querem quebrar cara, elas querem dar murro em ponta de faca. Irmão, aprenda a aprender com a experiência dos outros. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, por mais que o padrão aí fora é esse, você não é desse mundo. Eu já te falei isso. Você não é desse mundo, irmão. Você não é normal, viu? Você não é normal. Então, o padrão aí fora é esse. E é o texto que eu citei aqui a princípio. Nosso desafio aqui é isso, é ser irrepreensíveis, inculpáveis, só que o que é pior, no meio de uma geração corrupta e perversa. Traduzindo, é você fazer corte,
no mundo que as meninas de 13 anos estão tendo filho, está engravidando. Está entendendo? Mas quando essa luz acender no seu entendimento, você vai entender que se a palavra de Deus está dizendo que eu não posso me colocar em julgo desigual, eu não vou me colocar em julgo desigual. Se a palavra está dizendo que não há comunhão da luz com as trevas, eu não vou inventar comunhão da luz com as trevas. Eu vou obedecer a palavra de Deus, e eu sou luz, e eu sendo luz, eu vou fugir das trevas. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. No seminário de corte vocês vão ouvir mais a respeito disso. Agora até lá, eu aconselho você comprar o livro. Fala pro irmão que está do seu lado aí, me dá um livro, irmão.